A paz do Senhor, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, passarei agora, neste momento, gravar este vídeo intitulado Porque o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Aleluia. Para falarmos neste assunto tão palpitante, passarei a ler 3 versículos bem conhecidos de toda a igreja. Que diz assim, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aleluia. Infelizmente, existe muitos comentários sobre este assunto. Pessoas bem entendidas na Bíblia, vários teólogos, pessoas até formadas na teologia, doutorado em teologia, bacharelado na teologia, e outros não chegaram ainda a uma conclusão sobre o porquê Jesus não voltou ainda a buscar a sua noiva. Cada um que apresenta um problema diferente que não tem nenhum respaldo bíblico, não tem fundamento. É o que a gente ouve nas redes sociais e até dos púlpitos de nossas igrejas. É uma coisa séria. Deus é uma pessoa que trabalha. Ele trabalha programado. Ele projeta tudo quanto ele quis e resolveu fazer no universo da criação, ele projeta. Deus não trabalha sem projeto. As profecias bíblicas que todos nós conhecemos, que existem em toda a Bíblia, são projetos de Deus revelados através das palavras proféticas. São todos projetos. A Bíblia não é obra do acaso, Deus não trabalha em cima do acaso. É projetos. Uns dizem, Jesus não veio ainda buscar a sua igreja por faltar ainda muitas pessoas se salvarem. A gente ouve isso constantemente. Porque ainda falta muitas pessoas se salvarem. Esta é a razão pela qual Jesus não veio ainda buscar a sua noiva. Tem nada certo, é errado. Não tem base bíblica com isso. Não é por conta disso, nem por causa disso, que a igreja ainda não foi arrebatada. Não. Porque em Romanos 11, 25 a 26, está marcado o número dos salvos. Está marcado. Quando completar o número dos salvos, Jesus voltará e arrebatará rapidamente a sua noiva. O importante é completar o número dos salvos. Não é porque falta ainda alguém se salvar, ele está esperando, não. Na hora que completar o número dos salvos, ele volta.
Não é por conta disso. Outros alegam porque a noiva não se acha ainda preparada, não está pronta. A noiva ainda não está pronta, a igreja não está preparada ainda para subir. A noiva não se preparou. A gente ouve isso também. São teorias, não doutrinas. Tudo isso é teoria. Doutrina não. Porque em Apocalipse 19:7, eu vou ler para vocês ouvirem, viu? Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A noiva do Cordeiro está preparada, está pronta. Não é por conta disso que Jesus não voltou a buscar a sua igreja. Não. Está preparada, está pronta. Outros alegam, porque Deus ainda não permitiu. Deus ainda não deu a permissão aos anjos, ou seja, a Jesus e aos anjos, para arrebatar a sua noiva. Também não tem base. Não existe esse pensamento na Bíblia. Não tem nas Escrituras Sagradas. Por favor. E repito, nós ouvimos esse pensamento de pessoas entendidas. Não é de leigos. Não é de pessoas leigas, não. É pessoas entendidas nas Escrituras. Meu filho, em conhecer a Bíblia é muito bom e correto. Continue estudando para conhecer bem as Escrituras Sagradas. Mas estude a Bíblia orando. Orando. Para Deus lhe revelar seus segredos. Em Jeremias 33:3, aquele é um versículo bem conhecido de toda a massa evangélica. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que cuja revelação daquilo que nós não sabemos, ele nos revela, mas precisamos clamar, orar, entrar no caminho da oração. Mas somente estudar a Bíblia, livros de mais livros, importante, tudo isso é importante. Continue assim. Mas sem oração, meu filho, nada. Você vai se dar errado. Aí você pergunta, mas por que? E será? E por que Jesus não veio ainda? Todas as nossas perguntas, a Bíblia dá resposta a todas as perguntas da gente. A palavra de Deus tem resposta a todas as nossas perguntas. O importante é a gente perguntar e esperar ajoelhado pela resposta. Não é se apressar. É um perigo. Deus trabalha em cima de projetos, como já falamos. Deus projeta tudo para poder realizar. Vejamos algumas coisas que ele projetou e realizou em cima do projeto. O tempo do dilúvio. Gênesis 6:3. Não vou ler, porque aí vai ganhar muito tempo. Nós temos muitas citações.
O tempo do dilúvio, da destruição do mundo por meio das águas do dilúvio. Deus projetou. Gênesis 6:3. E em cima do projeto, ele realizou. No tempo marcado, que ele projetou de destruir o mundo, 120 anos, ele cumpriu com seu projeto. Deus não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora. Chega na hora. Deus não trabalha como eu trabalho, como você trabalha não, meu irmão. Deus é Deus. Trabalha como Deus. Ele projetou, vamos ler, o tempo da destruição do mundo com as águas do dilúvio. E em cima do projeto ele trabalhou. Em cima do projeto ele trabalhou. Então diz o Senhor: não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ele cumpriu com aquilo que ele prometeu. Ele trabalha em cima de projeto. Ele marca o tempo, em cima do tempo que ele cumpre. Fala, ele cumpre. Aleluia. Graças a Deus. Deus libertou com seu poder os hebreus da escravidão no Egito no tempo que ele marcou. Deus não libertou os hebreus da escravidão do Egito nem antes e nem depois do tempo. Ele projetou, marcou o tempo e quando chegou o tempo ele cumpriu com a sua palavra. Ele é fiel. Gênesis 15:13. Ele projetou que os hebreus iriam passar 430 anos escravizados no Egito. Ele profetizou, ele falou, projetou. Gênesis 15:13. Chegou o tempo, ele cumpriu. Você lendo Êxodo 12:4, Atos 3:6, você vai encontrar ele cumprindo, executando seu projeto no tempo marcado que ele marcou. Nem mais, nem menos. Ele determina um tempo, no tempo certo, faz. Morra quem morrer, goste quem gostar, ache ruim quem achar, mas na hora que chega o momento do tempo que ele marcou, ele executa. Graças a Deus. Nosso Deus é assim. Aleluia. Os judeus escravizados em Babilônia, Deus libertou no tempo marcado por ele. Deus marcou o tempo da escravidão dos judeus que deveriam passar em Babilônia. 70 anos. Antes deles irem à Babilônia. Deus já tinha falado, usado o profeta Jeremias e profetizado que eles iriam passar 70 anos em Babilônia. Terminar os 70 anos, ele voltaria à sua terra natal. Deus trabalha dessa maneira.
Jeremias 25, 11. E Esdras 1 e 1. Em Jeremias 25, 11 encontramos a promessa, a profecia do tempo que os judeus iriam passar escravizados em Babilônia. E em Esdras 1 e 1 é o cumprimento. Encontramos Deus executando o que prometeu, realizando o que prometeu. No tempo, ele cumpriu. Temos que estar baseado na palavra de Deus, meu irmão. Não vamos procurar interpretar a Bíblia fora do contexto bíblico, não. Toda interpretação bíblica acha-se nela. O apóstolo Pedro diz em sua carta que a Bíblia não é de particular interpretação. Eu procuro interpretar ao meu modo. Você procura interpretá-la ao seu modo. Você se perde. Porque a interpretação dela está nela. Aleluia. Deus cumpriu com o que prometeu em Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Deus cumpriu legalmente. Ele projetou e cumpriu. Está faltando unicamente uma pequena parte do seu projeto para se cumprir. Está se cumprindo, começando a se cumprir qualquer hora. Ele disse que os judeus passaria 70 semanas de anos. 490 anos. Desde a reconstrução de Jerusalém, por Neemias, até a restauração completa e salvação dos judeus. As 69 cumpriu-se na morte de Jesus. Cumpriu-se as 69 semanas. Quando iria entrar a restauração para Israel, que era a última semana, ele rejeitou Jesus, entregou Jesus à morte, parou a história de Israel. Só cumpriu-se 69, como Deus prometeu, projetou. Ficou faltando uma semana. Aí entrou a igreja, por rejeição de Israel a Jesus. Parou a história. Só cumpriu 69. Ficou faltando uma, que essa última estará acontecendo, começando a se cumprir a qualquer momento. A qualquer momento. Poderá até começar a se cumprir este ano ainda. Depende da retirada da igreja. Depende do arrebatamento da igreja. Mas se cumprir essa última semana, depende do arrebatamento da igreja. É a igreja ser arrebatada, a última semana entra em cumprimento. Tudo projetado por Deus. Deus projeta tudo. Aleluia. E o tempo do arrebatamento da igreja? E agora? Será que seja por faltar muitas pessoas ainda se salvarem? Será? Por a noiva ainda não estar preparada, pronta? Por Deus ainda não ter permitido o arrebatamento da igreja? Nada desses três pensamentos é correto.
Mateus 24, 36, está escrito. Jesus diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Por quê? Daquele dia e hora ninguém sabe. O tempo projetado por Deus. Jesus não voltou ainda, a igreja ainda não foi arrebatada, porque o tempo não cumpriu, não chegou o tempo. Está projetado por Deus. Mateus 24, 36, 25, 13, Atos 2, 20 e Atos 1, 7. Está marcado o tempo do arrebatamento da igreja, meu filho. Fuja dessas ilusões. Fuja dessas heresias. Por conta disso, por conta disso outro, sem fundamento bíblico, sem respaldo bíblico. Deixa o Espírito Santo te iluminar, te revelar pela palavra. Deus trabalha no tempo certo. Tudo está na palavra. Está marcado o dia e a hora. Daquele dia e hora ninguém sabe, é o tempo marcado por Deus. Em Atos 1:7 fala claramente o tempo que Deus determinou, marcou. Está marcado. Romanos 11, 25 a 26 fala do tempo do arrebatamento da igreja. Quando se completar o número dos salvos, chegou o tempo. Jesus voltará e arrebatará sua noiva para o céu. Fique quem ficar. Chore quem chorar. Grite quem gritar. Morra quem morrer. Mas ele volta em rapidez de relâmpago, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olho, e arrebata a sua noiva e levará para o céu. E está esperando o momento, o cumprimento do tempo marcado. Aí você diz, mas o irmão fulano sonhou, a irmã fulano teve um sonho muito bonito do arrebatamento da igreja, como nós estamos vendo bastantes sonhos na internet, coisas maravilhosas. Jesus disse que não vê ainda porque está faltando muitas pessoas ainda se salvar. A doutrina da igreja, Jesus não deixou sonho nem revelação não. O que rege a igreja doutrinariamente é a palavra do Senhor escrita. A regra de fé doutrinária da igreja é a Bíblia. Não é sonho, revelações, arrebatamento de espírito, nada disso. É o que está escrito aqui. Aleluia. Tem pessoas que se apegam tanto naquelas palavras e do que viu por meio dos sonhos do arrebatamento da igreja, que fica e quer até ensinar. Tem aqueles que ouvem o que Deus falou naquele sonho, o que viu, e quer entregar como doutrina para a igreja. Vai se cumprir assim porque eu vi no céu, Jesus me disse assim. Deixe ser criança, meu filho. Seja mais adultos. Ensinar todo mundo quer ensinar. Para ensinar as coisas de Deus, precisa primeiramente ser de oração, conhecer as Escrituras, como você conhece a palma de sua mão. E segundo, ter convicção do que está ensinando, com respaldo bíblico. Vê muitas criancinhas aí nas redes sociais querendo ensinar os pais. Ensinar coisa errada, ensinar heresias, ensinando heresias. Jesus não veio ainda, porque não chegou o dia, aprenda, viu? Está nas Escrituras.
Aí você disse, mas qual é o tempo? Eu já tenho falado várias vezes em meus vídeos, nas gravações que eu tenho lançado. O tempo está na leitura que eu li. Diz assim, olha. Vou ler outra vez. Porque não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Jesus não voltará, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aqui está o tempo, 100% marcado por Deus, do arrebatamento da igreja. Está marcado o tempo. E na estação do tempo nós estamos. Não sabemos o dia nem a hora. Mas o tempo do arrebatamento da igreja, a igreja já entrou, está dentro do tempo. Agora o dia e a hora está vedado a meus olhos e aos teus, a igreja. Deus não revela. É a manifestação do anticristo. E ele já está, mais ou menos, podemos dizer 90%, 80% ou 90% revelado. Uma coisa que os judeus tinham grandes dificuldades para construir o terceiro templo era o nascimento de uma novilha vermelha, sem nenhuma mancha, sem nenhum cabelo diferente. Os rabinos lutaram muito, mas agora já está com 3 anos, vai fazer 3 anos já, a novilha apareceu. Então, as portas se abriram para os judeus agora reconstruir o templo. As portas se abriram. A novilha já vai completar 3 anos. Por que a novilha? Para o sacrifício do templo. Porque foi uma ordem de Deus, número 19:2. Ordem de Deus, sacrificar a novilha vermelha, sem mancha. Você encontra em números 19:1-2. Isso aí já tranquilizou os rabinos. Já tranquilizou Israel. Está pronto para a chegada do Messias, que é o anticristo. Até ele dizia que o rabino, ou seja, o Messias deles chegasse sem ter essa novilha em mão, seria uma coisa fora de ética. Para nada resolveria. Mas já está a novilha. Pronto, só falta agora reconstruir o templo. E quem vai reconstruir o templo, daqui a pouco falo. Já, já. A novilha surgiu. Já está em ordem. O anticristo praticamente está revelado. Só falta se manifestar oficialmente. Mas segundo o que a gente ouve nas redes sociais, tanto a ONU como alguns países de renome já estão considerando esse personagem como o governador do mundo. E ele mesmo já está se identificando como governador do mundo. O Emmanuel Macron. Segundo as redes sociais que a gente ouve. Tudo está. O terreno está preparado para a manifestação do anticristo. Os rabinos estão dizendo que é este ano que o Messias dele, que é o anticristo, vai chegar em Israel.
Eles estão clamando, fazendo oração, clamores, campanha de oração, pedindo a Deus que envie o Messias deles. O terreno está preparado. Só falta a igreja ser arrebatada. O terreno para a igreja ser arrebatada está pronto. O comentário é grande. Que esse personagem é o governo, que é o homem, o governo, futuro governo do mundo. A coisa é séria. Está tudo preparado, meu filho. Jesus só voltará no tempo. Não é por conta disso, daquilo outro, não. Está marcado o dia e a hora. Chegar o dia, a igreja tomada. Fica quem ficar. Chore quem chorar. Graças a Deus. É assim. Precisamos saber o que vamos falar. Falar a palavra de Deus é responsabilidade. Ensinar a Bíblia é responsabilidade. Entregar a mensagem evangelística é responsabilidade, mas não é o tanto, porque não se trata de ensinamento. É o bastante dizer que Jesus é o Salvador e quem se converter, aceitar, vai para o céu, já está tudo bem. Mas para ensinar doutrinas bíblicas e escatologia com especialidade. Vemos até irmãs com canal na internet, no YouTube, querendo ensinar escatologia, qualquer coisa, ensinar. Minha filha, ensinamento é coisa pesada. É para aqueles a quem Deus revelou o segredo dele. Aquele que Deus chamou para ensinar sua palavra e preparou. E aqueles que pagam preço para ensinar a palavra de Deus. Porque ensinar a palavra de Deus é responsabilidade. Se eu ensinar errado, tu aprende errado. Tu aprendendo errado, vai fazer errado. Fazendo errado, prejuízo. Quem foi o culpado? Eu, porque ensinei errado. Aleluia. Vários pensamentos também surgem com a construção do terceiro templo. Uns dizem que esse templo será reconstruído ou construído antes do arrebatamento da igreja. Outros, durante o período da grande tribulação. Depois que a igreja foi arrebatada. Uns dizem que antes do arrebatamento da igreja. Outros dizem que é depois. Quando será reconstruído esse templo? Construído o terceiro templo? Até hoje, eu não encontrei nenhum texto da Bíblia falando claramente do tempo, da construção do templo. Se é antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Eu mesmo não encontrei. Não estou dizendo que não tem na Bíblia. Eu fui quem não encontrei. Deus ainda não me revelou. Mas me revelou uma coisa. Que talvez resolva o seu problema. A construção, ou seja, quem construiu o templo de Zorobabel, aquele templo do tempo de Jesus, que foi destruído pelos romanos, no ano 70 da era cristã, foi um judeu, um político judeu. Herodes o Grande. Então, clarei aí uma coisa muito importante,
que possivelmente não, será. O templo será construído por um judeu político. Que lidere a nação de Israel. Quem é ele? O anticristo. Que ele também é um judeu de origem judaica, político, e é o líder de Israel. É ele quem vai construir. Assim como Herodes, político, rei, líder de Israel, na época, construiu o templo. O templo será construído depois do arrebatamento da igreja. Porque não dá mais tempo mais construído, não. A igreja está saindo, meu filho. O tempo da peregrinação da igreja na terra terminou. Ainda que você duvide dessa verdade, mas eu afirmo e continuo dizendo, terminou. Porque eu sei que estou dizendo. (14 de maio), durante o dia, eu me deitei um pouco para descansar. Eu acordado. Quando eu deitei, me chegou o moço na margem da minha cama, à beira da minha cama, olhou para mim e me falou: você sabe o tempo que está faltando para o arrebatamento da igreja? Eu estava calado e fiquei. Ele insistiu a segunda vez. Eu não respondi. Aí ele falou para mim: me acompanhe. Aí apareceu uma estrada grande e nós saímos. Numa rua. Dessa estrada tornou-se uma rua. Nós andando, calados. Nem ele falava comigo, nem eu falava com ele. Mais adiante vinha muitas pessoas, umas 10 ou mais pessoas, com a mão na cabeça, gritando, chorando. E perguntaram a mim: pastor, a igreja já foi arrebatada? Eu disse: não. Aí eles passaram. E nós continuamos a caminhada. Mais adiante, outro número de pessoas: pastor, a igreja já foi arrebatada? Eu disse: não. Disse: graças a Deus passaram. Aí paramos, o moço olhou para mim e disse: e agora? Está vendo como está faltando tempo para o arrebatamento da igreja? E eu calado. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Mas o importante, não vamos se dirigir por sonhos, nem visões, revelações, não. É o texto bíblico quem fala. Meus irmãos, eu tenho um livro à venda na internet. É um livro digital. Já escrevi 9 livros, mas à venda, publicados, lançados, só tem um. Os outros estão ainda nos originais. O título dele é Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos. O link dele, se você desejar comprá-lo, está abaixo desse vídeo. Viu? É um livro muito importante. O primeiro capítulo fala sobre a vida perfeita de Lúcifer, quando ele era perfeito em santidade. E também da sua queda, da sua condenação, o primeiro capítulo. Amém. Pai justo e santo, muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que você, Senhor, tem nos dado, meu Pai. Faça com que essas palavras cheguem nas mãos de teus filhos e sirva de edificação para eles. Amém.